Quero fazer uma reflexão aqui dessa tribuna. É uma preocupante reflexão. É sobre uma pesquisa recente que revela o aumento da faixa da pobreza brasileira. Eu, de antemão, quero dizer que as minhas palavras aqui não é no sentido de imputar culpas, mas apenas de chamar a atenção do Congresso Nacional para uma mobilização urgente em torno deste fato. Não há nada que possa incomodar mais a população brasileira do que nós falarmos que, ao invés de estarmos debelando a pobreza, nós estamos convivendo com ela e, dessa vez, com o aumento dessas taxas que eu considero que deveriam ser repudiadas por todo e qualquer governo. Nós sabemos que a luta contra a pobreza é perene. Ela não vai acabar. Nosso compromisso no Congresso Nacional e com o país é que exige que a gente lute permanentemente para que acabe. Nós não conseguimos abandonar plenamente a linha da pobreza em todos os governos que por aqui passaram, e ela volta a nos assustar. E da maneira que está nos assustando, com as declarações, com as estatísticas, com as pesquisas, a ONU informa, inclusive em agosto de 2017, isso foi publicado, que o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo, independentemente dos métodos paternalistas ou não empregados, na condução das soluções, com bolsas e tudo mais. O nosso problema da pobreza, ele persiste. Tão desigual quanto o Brasil em todo o continente sul-americano e mesmo no mundo, temos ainda, segundo estatísticas recentes da ONU, uns tantos países como a vizinha Colômbia, que já foi reiteradamente citada em outras estatísticas que foram mostradas. É uma situação análoga. Esses índices apontam para um Estado que sempre se apresentou problemático na resolução definitiva da pobreza. O Estado não aplica uma justiça social em que possamos reconhecer como eficiente, e eu entendo que essa visão distorcida, senhor presidente, tem atravessado gerações. A fio, estamos sempre colocando aqui todas as propostas que são direcionadas para o enfrentamento da questão da pobreza, mas eu digo sistematicamente, sem algo de concreto e definitivo, tudo que está sendo proposto, que foi proposto até hoje, não nos permite dizer que a tempo médio sairemos da pobreza que aí está. Os altos impostos, a gestão estatal devem ser considerada, inclusive, a raiz do problema também, além das diferenças salariais entre as mais diversas categorias dos trabalhadores. Falar de pobreza, eu gostaria de, em outra oportunidade, oferecer números que mostrem que o nosso Brasil, dentro dessa crise toda, está evoluindo para uma saída dela. Mas dentro desse quadro de analisar a questão da safra, a questão da inflação, nós temos que analisar essa questão alimentar, a alta de impostos que traz consequência pela alta dos nossos tributos, consequência inevitável, que é sempre mais desigualdade e mais risco social. E o pior é que a entrada desses valores provenientes de novos impostos ou de majorações periódicas pareceu criar um fluxo contábil de caixa renovado constantemente com base em cobranças ainda maior, sem o qual o Estado arrecadador não pode mais viver. Virou uma sistemática que sustenta o desenvolvimento pela lógica da arrecadação. A distribuição é que não é. A desigualdade é que continua. E com isso nós vamos criando e gerando um ciclo vicioso nesse país, extremamente, aliás, danoso para os pobres. Aqueles que ficam mais pobres. Eis aqui mais um diagnóstico, mais ali, mais adiante, o questionamento da eficiência administrativa, o fato é que o Estado brasileiro precisa avançar. Nós, um país com um território desse tamanho, com tantas riquezas, com tantas frentes de oportunidades de investimento, ainda voltar a falar que dessa tribuna, há 30 anos estou nesse Congresso,
da pobreza da nossa população, não é uma coisa que me passa apenas no mérito das palavras, é de doer o coração da gente. O que retiro dessas observações todas que estão postas, iniciais, que eu disse aqui, é que precisamos rever imediatamente, para o bem do Brasil, a dinâmica cruel da geração da pobreza e, ao mesmo tempo, em que devemos apreciar a participação dos agentes políticos como parte da resolução das desigualdades econômicas e sociais, fruto de debates em todas as comissões dessa Casa. A inabilidade política em taxar grandes riquezas para considerar um exemplo quase nunca citado tem vínculos profundos com a corrupção e com a exceção e imunidade tributárias. Estudos econômicos, senhor presidente, têm demonstrado que a taxação de 35% da renda na faixa dos muito ricos arrecadaria ao país mais 90 bilhões de reais ao ano. E que o fim da isenção de dividendos do imposto de renda sobre pessoa física daria aos cofres públicos mais 70 bilhões, o que faz mais do que os anunciados 159 bilhões de reais da meta de déficit fiscal do governo central. Pois não, há uma diferença enorme entre aquilo que se fala que é operar para tentar debelar a pobreza daquilo que se faz na prática. Tem a possibilidade de resolução dessa questão no curto prazo, que imediatamente colocaria nos cofres públicos esse montante de recursos que nós estamos aqui citando, com benefício, inclusive, imediato, se for assim a vontade dos governos, a população mais pobre que aqui se tem. A decisão do governo de tributar determinadas zonas em detrimento de outras mais sensíveis poderia, em face do visto, apontar para soluções que não comprometessem áreas fundamentais como a educação, a pesquisa científica, a saúde e a assistência social. Portanto, a equação do equilíbrio é bastante complicada quando pensamos no todo que é o nosso país e o sem número de variáveis problemáticas com as quais temos que lidar, mas que de fato precisamos enfrentar. E é um fato, é que desde a crise de 2015 temos mais de 4 milhões de pessoas jogadas na faixa da pobreza. O número é alarmante e precisamos, já que debatemos aqui todos os assuntos da área econômica e social, urgentemente pensar como o Poder Legislativo tem de agir para propiciar a reversão desse quadro. A criação de políticas públicas responsáveis, associada a um sistema de tributação mais justo, é o objeto principal dessa meditação que ora faço dessa tribuna. Sua factibilidade é, para mim, algo patente. Precisamos apenas nos ligar, antenar, prestar atenção, como quem sabe orquestrar tecnicamente essas áreas e criar o debate aqui no Congresso Nacional, que muitas vezes se furta de abordar temas importantes como esse, porque a pobreza não pode ser indiferente a nenhum congressista, a nenhum brasileiro, mais bem aquinhoado. Queremos a estabilidade econômica, política, imediatamente. Não é isso que estamos perseguindo aqui nessa casa todos os dias, não é isso que o governo propõe a todo momento, a toda hora. Não é tolerável que a fome volte a rondar o nosso povo. Sofrido o povo brasileiro, sobre o qual recai sempre, injustamente, os maiores danos. E até o final do ano, o que as pesquisas dizem, nós poderemos ter 2,5 a 3 milhões e 600 mil pessoas engrossando essa cifra de esfaimado, conforme estima o Banco Mundial. A fome foi representada como um dos 4 cavaleiros do Apocalipse, ao lado da peste, as doenças, da guerra, da morte. A fome talvez seja o mais insidioso desses cavaleiros que nós apontamos mitologicamente, pois vai minando aos poucos a vitalidade das pessoas, vai tirando o ânimo, vai preparando para a doença e para a morte, pela insegurança alimentar e pela falta de mecanismo de defesa que essas populações carentes não têm. Acredito que toda e qualquer preocupação com a produção de alimento deve ser discutida. E deve ser discutida diante dessa caótica visão social dos problemas que estamos tendo e vão se acumular e agravar daqui a pouco. No Brasil, o modelo
que é o mais praticado, que é o plantation, a agricultura familiar, ela precisa ser apoiada, mas ela precisa ser rediscutida, pois ela que oferece variedade de alimento, ela que está ali ao alcance das populações que estão fora do centro de desenvolvimento das cidades. Alimentar a população, dar ao pequeno agricultor a certeza de sua sobrevivência, ao mesmo tempo em que defendemos a manutenção da dieta mínima necessária para os brasileiros. Não se pode abdicar de políticas públicas protetivas nessa área de maneira nenhuma. Temos várias bolsas que o orçamento destina recursos para que elas sejam mantidas, pois sim, é fundamental. Ela é criticada, é crítica, é substituída nesse momento, sim. Nós não podemos voltar, senhor presidente, ao dilema da geografia da fome, anunciada por Josué de Castro nos idos de 1952. Nós estamos falando em 1917, novamente, da fome do povo brasileiro. As Nações Unidas têm se preocupado com a fome em escala mundial e, periodicamente, rediscute o progresso dos objetivos propostos. A fome no mundo, eu tenho certeza que é o que mais choca toda a humanidade. Mata, faz sofrer a bilhões de pessoas. E não queremos ver a reprodução proporcional aqui no Brasil dessas cifras citadas aqui, que é o caso do povo brasileiro. Todas essas questões relacionadas com a geração da fome devem ser pensadas e amadurecidas, senhor presidente, pelo Poder Legislativo. Não é que nós somos uma casa legisladora, não fazemos parte do processo executivo, mas aqui emanam os projetos de lei, as iniciativas, aqui aprovamos o orçamento e aqui discutimos políticas sociais que são adotadas no Brasil. Temos de tomar em nossas mãos decisões que revertam esse processo, que possuem raiz histórica, que não estão tão distantes como nós pensávamos, mas que no momento são as mais graves que eu quero relacionar. Como eu disse no início, o que me importa agora não é imputar culpas. Para que dizer quem fez mais, quem fez menos? Elas são desnecessárias diante da gravidade da situação. Mas resolver a preocupante situação de milhões de pessoas que estão a passar fome no Brasil é um assunto que tem muita urgência nessa casa e pode ser compatibilizada com uma agenda, com certeza, de comum acordo no debate com o Poder Executivo. Nós precisamos erradicar a miséria e tratar nosso povo com o respeito merecido. A fome não simplesmente exclui as pessoas. Todo ano se tem uma bandeira inclusiva. Nós vamos fazer um processo inclusivo na educação, inclusivo na doença, inclusive na saúde, para disseminarmos os problemas com a sociedade, que onera sobremaneira a dignidade do povo brasileiro, que onera a saúde do povo brasileiro, além de formar cidadãos inabilitados, enfraquecidos, subnutridos, terão menos ação crítica, essa população que passa fome, menos discernimento, dois dos pilares fundamentais defendidos por quem fala do futuro, por quem fala da educação. A criação de medidas inclusivas e justas é a forma mais viável de barrar a fome e mais viável de se barrar a miséria absoluta. Diante de tantos vieses que nós salientamos aqui, eu gostaria de acrescentar a questão do meio ambiente como um dos pontos centrais. Continuamos dilapidando nosso pequeno planeta de forma irresponsável e é necessário que a gente veja isso pela ótica dos danos que são causados, das oportunidades que são perdidas, da falta de inserção do cidadão num meio ambiente saudável para que ele dali possa tirar muitas vezes o seu próprio sustento. Do modo que nós estamos indo, nós não deixaremos muito para as gerações futuras. A questão do aproveitamento do solo para a produção do alimento, que sejam energicamente viáveis ao consumo humano, deveria ocupar também uma agenda de combate à fome e à miséria. Aqui eu falei da geração da fome. É o que eu queria chamar a atenção para o fato de termos um comportamento, uma síndrome de algo destrutivo em relação à natureza. Nós estamos sempre correndo atrás, dizendo que estamos fazendo alguma coisa para proteger a Amazônia, a floresta, as nascentes. Devemos, sim, falar da geração de alimentos saudáveis, em um meio ambiente também igualmente saudável.
o que será um dos suportes para o desenvolvimento sustentável, que todos nós enchemos a boca para falar nessa casa, mas que cobramos poucas decisões a respeito desse tema. Eu acho necessário, senhor presidente, concluindo as minhas palavras, tomar posição quanto ao tamanho de mercado que precisamos ter, em função da preservação de vida em escala global. Quanto mais dividirmos o pão, com certeza nós seremos mais felizes, mais participativos e mais inclusão teremos. Quanto mais lutarmos em prol do mundo e quanto mais nos dermos nessas batalhas cotidianas, e parece uma sofisma abordar esse tema dessa tribuna num país com tanta crise, mais nos encontraremos nos outros e no sorriso daqueles que estão abandonados pelo mundo afora. Eu quero que meu semelhante tenha comida. Tenha comida na sua mesa. Não basta ter na minha mesa. Não basta saber, senador, que tem na sua mesa, ou de vários que aqui estão trabalhando com oportunidades para que possam ter uma vida digna. Eu quero que as mulheres sejam mais ouvidas nesse processo e levadas em conta nas políticas públicas, que as mulheres sentem com o coração, reagem com o coração e com uma mente solidária. Essas discussões têm que permear o Poder Legislativo. E eu quero, finalmente, dizer que o Congresso Nacional Brasileiro, Senado Federal, Câmara dos Deputados, se comprometa com essa causa em todos os projetos de lei que aqui são apresentados. E quem estiver, seja quem for, no comando do governo central, tem que colocar sobre a sua pauta disseminar a fome, acabar com a desigualdade, ter uma questão de ter a superioridade da solidariedade de qualquer governo, de qualquer poder executivo que construa uma sociedade mais justa, mais igualitária e com menos fome.